não era, ela não tinha tido experiência. Ela estava descrevendo o que uma outra pessoa tinha contado. Que dizia que a pessoa via um monte de coisas, mas que não perdia a consciência. Se ela fosse chamada, Jorge, a pessoa abriu o olho, sim, pois não. Eu falei, pô, que tipo de substância faz isso, né? E veio com a pecha de alucinógeno. E é um termo que não se usa, né? Gerador de alucinação. Na verdade é enteógeno, né? Então, enteógeno. Esse termo foi cunhado em 1978 por um grupo de cientistas que eles publicaram um artigo numa revista científica, Nature, e propondo que se afastasse dessas substâncias o nome psicodélico, perdão, o nome alucinógeno, porque as visões que eles provocavam, a ciência já sabia que não eram alucinações. Eram visões de conteúdos, a princípio pareciam oníricos, simbólicos. Aí começou-se a perceber, com os estudos dos povos originários, que tinham conteúdos espirituais. E estudando, viam que todos os povos o faziam com esse objetivo, de comungar com o sagrado. Por isso esse nome, enteógeno, enteos genos. Teo, Deus, geno, criador, dentro. Substâncias que criam Deus dentro da pessoa. Porque de fato é isso. Sim. Quer que abaixe um pouco o ar, doutor? Não, tá tranquilo. Foi só aqui. Tá tranquilo para mim. E foi com esse propósito que a humanidade utilizou há milênios isso daí. E eles propuseram esse termo. Então, enteógeno, ele já traz consigo essa característica de que não é só uma química, não é só troca de moléculas, tem um caráter sagrado nessa substância. Então, esse é o termo mais adequado. Sim. E aí, como um enteógeno, foi a ayahuasca minha primeira experiência. Sim. Eu fui conhecer em Campinas, na União do Vegetal, e de cara, assim, no meu debut, tive uma epifania. Assim, toda a minha vida de estudante, assim, eu militava em partido clandestino, eu fiz treinamento de guerrilha, só não fui preso por conta de que eu era muito moleque. Sim, na ditadura. Quando o pau quebrou, eu estava pronto, mas era um garoto, era do movimento secundarista. Bom, enfim, mas estou falando isso porque eu era agnóstico. Assim, não tinha nenhuma educação religiosa, espiritual, nem familiar. Minha família era assim, a religião dos meus pais era assim, seja honesto, não lesa ninguém. E Deus existe e se vira. Não obrigavam a nada, tal. O que foi muito bom para mim. Sim. Foi muito bom crescer numa liberdade assim. E eu comecei, por conta da vida estudantil, de política estudantil, assim, era agnóstico, não negava a Deus. Mas, pô, se esse cara existe, deve existir, deve ter um chefe, essa bagaça toda aqui. Mas ele está lá ocupado, eu aqui também na minha, ele lá, eu aqui. Não tinha nenhum tipo de relação. E nesse dia, que foi a primeira vez que eu usei a ayahuasca, eu tive uma epifania. Eu percebi uma coisa que falar isso pode ser uma coisa tão boba. Mas para mim foi uma coisa que mudou toda a minha vida. Sim. Eu entendi aquele dia que o ser humano não tem espírito, coisa nenhuma. Ele é um espírito. O que ele tem é um corpo. Tá, muito bom. E parece uma coisa idiota isso daí. Mas para um agnóstico mudou tudo. Mudou tudo. Porque até então eu já era um médico. Eu já era psiquiatra, já era um especialista, um novo psiquiatra iniciante. Mas tinha anos de estudo e o ser humano, para mim, era um binômio de corpo e mente. Mas às vezes quem vê, se é uma pessoa que nunca consagrou, vê o senhor falando dessa forma, vai achar mesmo que o senhor é doido, coisa besta, falar um negócio desse. Mas quem já consagrou e tem a consciência, já tem a consciência expandida, né, pela medicina, vai compreender completamente, assim como nós, né, Marcos? Sim, sim. Vai saber. E aí, a partir desse momento, aquilo que era para mim
corpo e mente, passou a ter um terceiro pé, um tripé. Uhum. Corpo, mente e espírito. Sim. E isso mudou toda a minha orientação profissional, ainda bem que logo no começo, graças a ayahuasca. Uhum. E, doutor, a ciência até hoje ela tem ou não tem uma definição do que é consciência? Porque é algo tão misterioso ainda, né? E profundo, e vasto, abrangente. Tem uma facção, uma parte, falar facção hoje tem outro significado. É verdade. Tem uma parte, uma tribo dentro da ciência que concebe a consciência como algo espiritual. E são os cientistas que, por exemplo, estudam a gematria, que é perceber a assinatura de Deus na molécula. Sim. E são esses caras assim. Então, eles advogam. E tem uma outra parte que advoga que a consciência é um fruto, um resultado químico do cérebro. Uhum. E agora, quando você começa a olhar a ciência não desvinculada, mas unida numa teia de conhecimento da humanidade, como filosofia, antigas tradições, fica muito claro que o corpo é o hardware, o espírito é o software. O software. E a mente é o programa que faz essa ponte. E por isso a mente pode ser considerada um pontífice, que faz a ponte do corpo com o espírito. Sim, sim. E esse é o papel dos enteógenos, fazer essa ponte. É daí que origina esse nome. Que bacana. Trabalha junto com a glândula pineal, né? Olha, ele tem um jeito de trabalhar que, na verdade, ele trabalha com o cérebro todo. Ele é uma coisa muito interessante. De uma maneira geral, esses enteógenos, especialmente os naturais, o DMT da ayahuasca, né? E ela só é absorvida oralmente quando ela está juntada com as catecolaminas do cipó. Eles têm toda uma cosmogonia ali, de princípio masculino e feminino. Então esses, como a ayahuasca, como o peyote, que é natural, que também é colher, não tem que preparar. A ayahuasca ainda tem que ter esse preparo. Cozimento, tudo. E que é uma coisa tudo. fantástica. Só para fazer um parênteses aqui, que já começa a mostrar o caráter dessa substância, assim, sagrado dela. Que já responde um pouco essa pergunta do que se é só químico ou tem alguma consciência nisso. Porque como que o índio, no meio de uma floresta, eu vivi lá 14 anos, com aquela quantidade de arbustos, imensidão, e com aquela imensidão de cipós, ele foi pegar aquele cipó que tinha as catecolaminas, aquele arbusto que contém o DMT, juntar os dois numa proporção correta para que o DMT seja absorvido oralmente e que possa durar a experiência e ter as visões e a agregação daquilo para a vida da tribo. Isso é a alta engenharia biológica. Então, como que isso aconteceu? Tentativa e erro? Impossível. Né? O índio porque foi estudar biomedicina? Sim, não, também. Não, também. Sim. Então, foi um download direto de uma sabedoria divina. Pode ser a espiritualidade, né? Que deve ter mostrado para eles, né? Que é isso. Então, isso já mostra para qualquer investigador científico que peraí, como é que eles descobriram isso? Essa combinação? Que não é qualquer cipó. E não é qualquer arbusto. Até mesmo os medicamentos, né? Que nós temos hoje, que é retirado da natureza. Da natureza. Sim, como o pessoal ia saber que nem pata de vaca abaixa a insulina. A glicemia. O cambô, porque é um veneno de um sapo. E como é que o primeiro índio fez aquilo? Curou a pele. Tem a história, doutor. Você já ouviu a história? Eu já ouvi algumas, mas eu quero saber. A história dos Catuquina, né? A história que eu ouvi. Sim, por favor. Não sei se é a mesma, né? Vou contar brevemente. Sim. Boa. Na época, no princípio das colonizações,
europeias, portuguesas, começou a espalhar muitas doenças, muitos patógenos nas tribos e começou a morrer muitos índios. Patógenos que eles trouxeram pra cá, que não tinha, então eles não tinham Desde a imunidade. gripe, doença venérea. Isso, eles não tinham imunidade para aquilo, para Exato. aquelas doenças, né?